Muita gente deixa de ser produtivo no AutoCAD porque não sabe combinar as ferramentas que o AutoCAD oferece. Além dos blocos e dos comandos, você precisa combinar essas ações para que tudo isso seja muito mais ágil, para que isso melhore o seu processo. Vou te dar um exemplo. Veja aqui que eu desenhei uma figura como se fosse um pedaço de uma parede. Por exemplo, tem gente que utiliza achura nas paredes. Então eu vou aqui e vou colocar uma achura nessa parede. Veja, eu inseri uma achura, não dei qualquer tipo de comando, a não ser o que eu já tinha pré-configurado na minha toolpalette com o preenchimento dessa achura. Um outro exemplo são os blocos de esquadrias, onde a gente pode automatizar também o processo. Por exemplo, eu quero inserir uma porta de madeira. Se eu quiser, eu chego próximo apenas e ele vai ficar alinhado com a linha que eu desenhei. Tem um pequeno problema aqui. Está vendo que a parede é de 15 e esse portal não é. Preciso fazer esses ajustes, mas tudo isso eu já pré-configurei nesse bloco, onde eu venho, altero apenas a propriedade do bloco, onde é uma parede 15 e assim eu já tenho o portal ajustado na alvenaria. Veja que eu não utilizei nenhum tipo de comando, apenas pré-configurações que eu já fiz no AutoCAD. Isso é totalmente possível fazer com qualquer tipo de bloco, seja para engenharia civil, para arquitetura, para desenho de interiores, basta apenas combinar as ações. Se fosse uma porta maior, eu vim apenas escolher o tamanho que eu quero, pronto. Já alterei a porta, as dimensões. Se eu precisar mudar essa porta de lugar, as características que estão embaixo da porta, ou seja, essa achura, elas não alteram. Eu mantenho o mesmo padrão. Isso serve também para, por exemplo, uma janela. Eu quero colocar uma janela, uma veneziana. Eu venho aqui, aproximo para que fique no lado correto que eu quero, coloco, insiro a janela. Agora eu vou alterar a espessura da alvenaria, pronto. Não precisa de nenhum trim ou algum outro comando. Sendo assim, eu tenho uma agilidade muito maior nesses comandos. Vamos mais um exemplo aqui, os telhados. Você vai fazer corte de algum telhado, você precisa inserir as telhas. Eu venho aqui simplesmente, já tenho a minha tesoura, coloco aqui o desenho da telha. Vou colocar ela no lugar, vou mover esse bloco para o início. E veja que eu preciso completar toda esse segmento com a mesma telha. Eu venho aqui apenas, faço esse segmento e pronto. Já tenho todas as telhas. Outro recurso muito importante é que eu não preciso ficar mudando de layers. O bloco já é pré-configurado na layer que eu quero. Assim eu não perco tempo mudando layers ou inserindo o bloco em alguma layer que está errado. Eu vou dar um comando para a gente visualizar as propriedades do bloco e veja só, esse bloco da porta ele já está na esquadria de madeira. Simples, rápido e eficiente. É isso que você tem que fazer no AutoCAD. Outro problema que tem é em relação a textos, em relação a áreas. Pessoas muitas vezes vão fazer uma medição de uma área, acabam confundindo, colocam um outro valor que não é o da área. Vamos dar um exemplo nessa churrasqueira. Essa área da churrasqueira, por exemplo, ela tem 5 metros, 5,57 metros quadrados. Quando eu venho aqui no meu bloco, onde eu já configurei as propriedades para que seja feita a alteração da área, assim que eu altero o bloco, você pode ver que agora o desenho onde o bloco está pegando a área é diferente. Eu vou apenas regenerar o desenho e veja que automaticamente eu já tenho a nova área. Se eu mudar o desenho novamente para o tamanho original, vou novamente regenerar, eu volto para a configuração original. Então isso minimiza os meus erros e faz com que eu seja muito mais produtivo. Os textos aqui, já pré-configurei também quais as escalas que eu vou usar. Por exemplo, se eu estivesse usando uma escala 1:25, onde o texto é menor, automaticamente já ajusta, ou na escala 1:100, o texto é maior. Ocorre da mesma forma.
ou 1 para 75. O que eu tenho que fazer são apenas os ajustes referentes à escala ou coisas desse tipo. Inserir um nível, já que vai ter uma alteração de níveis, e o nome do ambiente. Simples e rápido. Vamos ao último exemplo, que é um dos problemas que ocorre muito, é quando as pessoas vão inserir achuras no desenho. Veja que eu tenho um banheiro. Quando você vai inserir uma achura que precisa contornar todo o elemento, isso gera no AutoCAD muitos problemas. Muitas vezes a achura invade o desenho, você tem que ficar corrigindo esse problema. Nesse bloco pré-configurado, nós já deixamos tudo aqui na nossa Tool Palette. Eu vou, por exemplo, alterar esse bloco. Eu vou tirar esse bloco, que é um bloco de um vaso com válvula. Vou colocar um outro bloco aqui, que é uma bacia sanitária com caixa acoplada. Aproximo o meu bloco da parede, veja que ele já alinha e veja que ele automaticamente fica acima da achura. A achura ela está no banheiro todo. Você pode conferir aqui que eu tenho até na pia também. A achura ela está abaixo do meu desenho. Então tanto o bloco da pia quanto o bloco da louça sanitária, do chuveiro e assim por diante, qualquer bloco que você precisar, a única coisa que eu faço é inserir a achura no ambiente e inserir posteriormente os blocos. E pronto, eu não preciso ficar preocupado se a achura vai invadir ou não vai invadir o meu desenho. Isso já vai ficar correto.